Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 29/4/2025, também conhecido como Dia Mundial da Pamonha. Pois é, meus amigos, sabia? Pois é, fica aí essa curiosidade, hoje é o Dia Mundial da Pamonha. Por quê? Porque no dia 29 de abril de 1748, lá na cidade de Tiradentes do Sul, no Espírito Santo, foi inventada a primeira pamonha. E sabe o que chama pamonha? Eu vou contar pra vocês. Era assim, ó. Tinha um cara chamado João Chique-Chique. Ele era um forrozeiro muito famoso lá na cidade de Tiradentes do Sul, no Espírito Santo. E aí ele tocava vários bagulho, né? Tocava Fala Mansa, na Fala Mansa da época. Não era o Fala Mansa que a gente conhece hoje. Ele cantava eu tô chorando. Era tipo um forró meio triste assim, né? E aí ele gostava muito de milho. Tudo de milho ele gostava. Mano, ele gostava de suco de milho, comer milho. Naquela época só tinha isso. Suco de milho e comer milho. Ele falou, mano, tinha que ter mais coisa de milho, pô. Ele viajou pra São Paulo, os caras faziam cuscuz. Aí ele falou, porra, cuscuz paulista é gostoso. Os caras faz um bagulho com milho e taca tudo que sobrou do almoço no bagulho, mano. Tem sardinha. No mesmo lugar você come sardinha, ovo, tomate e esfirra. Aí os caras falaram, mano, como assim esfirra? Ele falou, pois é, mano, os caras não tem limite. Tudo que tem na geladeira eles tacam dentro do bagulho, chama de cuscuz paulista. E é maravilhoso, é feito com milho. Nós vacilando, só bebendo suco de milho e comendo milho na espiga, igual a Larissa Manoela vai querer comer no futuro. Sabe? A gente precisa se reinventar. E aí ele começou a testar várias coisas. E aí, mano, um dia ele tava com o amigo dele chamava Monha, porque fumava maconha. Entendeu? Era o amigo dele fumava maconha, era meio fanho. Aí ele falava assim, vamos fumar maconha. Que era fumar maconha. Ele queria falar isso, mas ele falava, vamos fumar maconha. Aí os caras falaram assim, Monha, porque de tanto ele falar, vamos fumar maconha hoje. Os caras começaram a chamar ele disso, né? O Monha. Aí, mano, teve um dia que o Monha foi lá, mano, na larica e misturou leite, milho, a casca do milho. E eu não sei mais o que vai na pamonha. E aí, mano, o cara comeu. O João Chique-Chique comeu. Falou, deu um tapa na cara do Monha. Falou, pá! Monha, isso aqui é maravilhoso. Aí os caras falaram, como eu disse, ele deu outro tapa. Pá! Monha. Aí os caras falaram, mano, pamonha. Isso aqui é um ótimo nome. Aí o Monha falou, vamos pra pamonha. Desculpa por isso. Mano, sabe o que eu tava pensando? Quem já ouve meu podcast e chega no episódio desse, a pessoa fica, que ela fala assim, de novo essa pataquada. Mas depois de 2 minutos vai acabar e ele vai falar de assuntos tão maravilhosos, tão chocantes, tão despertadores, tão inspiradores, que vale a pena eu relevar essa idiotice do começo. Só que quem chega no meu podcast agora vai chegar em algum episódio. A pessoa chega nesse, a pessoa desiste, pô. Ninguém vai querer ouvir uma besteira dessa. Mas eu vou continuar, tá bom? Também sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu tenho mais de 500 episódios desse podcast. Mais de 500. Numa média de meia hora a 20 minutos cada episódio. Alguns com mais, outros menos. Vamos botar aí 300 horas. Tem 300 horas de conteúdo gravado aqui desse podcast. É a coisa onde eu mais gerei conteúdo. De tudo que eu já fiz, assim, produzido, é onde eu mais gerei conteúdo. Digo mais, cada show que eu retrato aqui, cada episódio é um show, certo? Certo. Cada show teve bastante show de 5 minutos no começo. Caralho, a lua tá bem bonita, tá? A lua minguante, só o risquinho, tá ligado? Nossa, tá muito bonita a lua ali, mano. Parabéns, lua, a lua, por isso que trai a Joelma. Tá bem linda a lua. Enfim. Aí vai vendo, o que eu tava falando mesmo? Enfim, no show eu também gerei conteúdo pro show, né? Só que no show, primeira coisa, repetido, né? Então o show para um texto ficar bom, você repete ele muito. Se repete tanto, vou contar para quem quer fazer comédia, vou explicar
como funciona um show de comédia. Você faz a primeira vez que você faz, soa natural, porque é a primeira vez que você está contando. A segunda soa meio mecânico, porque você está repetindo. E aí você tem que repetir até soar natural de novo. Quando você vê alguém num especial de comédia, você fala, mano, isso é tão natural que parece que ele tá pensando na hora. Pois é, meu amigo. Ele repetiu isso tantas vezes que ficou natural de novo. Você entendeu? Caralho. Tô falando que às vezes vale a pena. Olha aqui que filosofia maravilhosa. E faz sentido. Se você é comediante, você sabe que realmente faz um pouco de sentido isso que eu falei. Quando você repete muitas vezes um texto, ele começa... E é foda, porque se você repete, tem uma hora que você meio que perde o tesão, sei lá, que ele fica mecânico de novo. Aí às vezes até você para de fazer o texto uma época e depois você volta, e aí ele volta de novo a ficar mais natural. Mas enfim, o que eu tô falando? Pro palco, eu criei muito menos conteúdo. Mesmo se eu contar o repetido, eu fiz 510 shows e 510 episódios. O episódio... Às vezes o show de 5 minutos gerou um episódio de meia hora, de 40 minutos. Ou seja, de longe, o podcast é a coisa... Ih, meu amigo, essa carreta não entra ali não, hein? Rapaziada, eu tô aqui num... Ah, não, ele foi reto. Achei que ele... Eu tô num lugar aqui de Cajamar, que é um retorno embaixo da Anhanguera, e aí é um túnel que ele tem uma altura reduzida. E carreta não passa. Aí passou uma carreta do meu lado e eu fiquei cuidando da vida dos outros, vendo se a carreta ia enroscar ali, mas não enroscou não, ele passou reto. Acho que vai na borracharia que tem ali. Enfim, o que eu tava falando. Esse podcast é onde eu mais gerei conteúdo na minha vida. De tudo que eu, todos os canais, YouTube, Instagram, blá, onde eu mais coloquei coisa nova e coisa, produzi conteúdo mesmo, foi aqui nesse podcast. No entanto, é onde eu menos ponho energia para divulgar, sabe? É onde eu menos tenho um engajamento. Então ele tem sempre os mesmos ouvintes e fica sempre a mesma quantidade de ouvintes. São ouvintes fiéis, mas fica sempre a mesma quantidade. Então o que eu tirei de tudo isso? Nada, eu só percebi isso. Falei, cara, onde eu mais ponho coisa é onde eu menos tenho resultado. Talvez essa seja se bem que resultado não tem em lugar nenhum, né? Tem essa também. Mas só uma curiosidade. Enfim, esse episódio aqui, ele é um Corrigindo André Otávio, que é um quadro novo que eu tô criando aqui, que é basicamente, eu tô sem pauta, aí eu quero gravar alguma coisa que eu gosto de vir aqui falar. E aí eu gosto de ter pauta, não gosto de vir aqui só falar, porque no fim das contas eu só falo. Esse bagulho que eu acabei de falar, eu percebi isso, mas não pensei que eu ia falar aqui. Aí na hora sai. Só que eu gosto de pelo menos ter um norte, sabe? Então, quando eu tô falando de show, já tem o norte do show. Mas às vezes, que nem agora, eu fiz um show dia 25/4, sei lá. O próximo show, dia 9/5, mano. Olha o episódio, olha o tanto, o hiato de show. Falando isso pra você ver, eu pedi pra fazer um show aqui e não tive resposta. Eu preciso cobrar a pessoa pra ver. Inclusive eu vou... Acabando aqui eu vou mandar mensagem. Enfim, que eu tô tentando arrumar show. Porque a gente é igual droga isso aqui. A gente quer fazer show. Não interessa que não ganha nenhum real. A gente quer gastar dinheiro pra fazer show. Tal qual um cracudo quer fumar crack. O cracudo, ele não se pergunta por que eu vou fumar crack. Ele só fuma. Não fez nem sentido, mas enfim, vamos voltar aqui. Então começa agora aí o Corrigindo André Otávio, que é basicamente eu roubando pauta do André e corrigindo as burrices que ele fala, falando mais burrice em cima. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Então pega a minha burrice, tentando corrigir a burrice do André Otávio, acaba saindo uma burrice filtrada, entendeu? Aí é uma burrice menos burra, tá bom? E hoje o tema aqui, vamos botar uma vinheta? Vamos. Corrigindo André Otávio. Pois é, meus amigos, hoje o Corrigindo André Otávio é sobre uma matéria, né, uma profissão muito antiga e muito prestigiada nesse nosso planeta, nesse nosso querido Brasil, nesse nosso querido mundo, em todos os lugares ela é muito prestigiada, que é o quê? É o advogado. Advogado estuda 5 anos, 4 anos, eu não sei quanto tempo e já sai sendo chamado de doutor. Você sabe o quão isso é especial, meus amigos?
Pois é, ele não estudou tanto quanto um publicitário. Ninguém vê uma campanha e fala, ô doutor Washington Oliveto. Entendeu? Quando você vê um dolinho, você não fala, o doutor que fez essa arte é muito inteligente. Tá ligado? Agora advogado só fez o mesmo trampo que todo mundo. Porra, hoje em dia quem não fez faculdade? O André Otávio. Mas, tipo assim, fora o André, quem não fez faculdade? Pô, todo mundo fez faculdade. Todo mundo fez só um curso de graduação. E por que o advogado é doutor? Por quê? Porque a galera tem medo de chamar o advogado de outro nome e ser processado, né? Que advogado é tudo filha da puta, também tem essa. Enfim, vamos falar aqui do direito. Então o tema hoje é direito, meu amigo. O direito constitucional brasileiro. Eu vim corrigir o André Otávio aqui. Nesse aqui, ó, eu vou até... Vou até me justificar aqui, tá? Esse não é um corrigindo André Otávio. É mais um complementando André Otávio. Porque o André, ele falou um negócio no podcast dele, no último episódio, e não é que ele falou errado, ele até falou certo, e eu só estou complementando. Então é só porque eu já usei o corrigindo André Otávio, eu não vou criar um outro bagulho chamado complementando André Otávio, né? Então vai ficar corrigindo, mas não estou corrigindo, né, na real. Esse aqui é só um complemento, que é o seguinte: o André, ele falou no podcast dele, tá insultando gordas, né? Porque a Thais Carla fez bariátrica, e aí ele passou basicamente 40 minutos insultando as pessoas gordas, né? Eu, inclusive, não compactuo com isso, tá bom? Eu acho que a gordura, ela é fruto de algum problema psicológico que a pessoa desconta na comida. Então a pessoa, ela tá triste, em vez dela beber ou fumar crack, ela come traquinas. E ao resultado, a pessoa fica gigantesca. Agora você vai me falar que isso é escolha da pessoa? Tudo bem, pode falar, mas aí também você vai... vamos falar que depressão também é escolha da pessoa? É doença também, é uma doença psicológica. Então a pessoa não é gorda, a pessoa não tá imensa de gordo. Você não vê aquele gordo e você fala, mano, olha o tamanho desse maluco, mano. O maluco é gigante. Aí você fala, também, porra, ele comeu muito. Mas sabe por que ele comeu muito, meu amigo? Porque ele tava tentando tampar um vazio da alma. E aí ele quis tampar com um catupiry. E aí é que tá o problema. Então ele só é mais uma vítima desse vazio que nos assola. Sabe por que antigamente não tinha gordo? Não é porque a comida de antigamente era melhor, que realmente era, na verdade, né? Porque antes o cara... eu vou tampar o vazio da minha alma com comida. O cara comia o quê? Comia alfalfa, não sei o que tinha. Bom, tinha carne, né? Carne sempre teve por aí, desde que a gente a gente caça bicho e come. Então não dá pra ficar gordo comendo só carne. Realmente, o cara conseguia tampar o vazio da alma comendo. Enfim, antes era melhor mesmo, né? Aí o cara comia alface pra caralho, alface já tinha também por aí, couve, milho, milho, nossa senhora. Os caras enfiavam milho do cu, de tanto milho que tinha. Mas também não dá pra ficar gordo só comendo milho. Tem que misturar com margarina, mas não tinha margarina. Enfim, é só mais uma doença da alma, né? Então tem gente que cura indo pra igreja. Por isso que a vantagem da religião é essa aí. Tem gente que consegue tapar o buraco da alma ouvindo um pastor que nunca nem leu a Bíblia direito, falando besteira lá e cobrando dinheiro. O cara paga 10%, tá até barato, entendeu? Tá até barato, se você parar pra pensar. O quê? Pra você ter sentido na sua vida, você dá 10% do que você ganha? Porra, tá de graça. Então, parabéns aí aos pastores que extorcam as pessoas. Caralho, acho que eu preciso ter foco. Vamos focar no que interessa. Então o André ficou aí, já defendia as gordas e os gordos aqui, os balofos gigantes. Eu sei que você só tampou um buraco da sua alma com comida, tá bom? Eu tô do seu lado, eu te amo. Inclusive você, pra emagrecer, comece tentando descobrir outra forma de tapar o buraco. Eu já citei várias aqui. Tem crack, tem maconha, já falei de maconha, tem cocaína, tem igreja, sabe? Então primeiro você precisa curar a sua alma para depois curar a sua tireoide, tá bom? Aí que frase, meu amigo, isso aqui dá para tatuar, dá para pôr na camiseta. Enfim, o André tava falando aí ficou 40 minutos destilando ódio contra os pobres leitões, certo? E aí eu já defendi os leitões, agora eu vou complementar o que o André falou. E aí, em certo momento, o André falou assim, quem tá preso porque tava com maconha
De repente a maconha é liberada, esses caras são soltos, e meio que ele ficou na dúvida, assim, né? E aí eu queria corrigir o André com o meu vasto conhecimento em direito, sabe que eu sou quase que um doutor. Para mim ser doutor só faltou estudar 4 anos, fazer a prova da OAB e me tornar advogado. Mas de resto eu sei tudo o que alguém que estudou, o quanto que eu estudei deveria saber. E quanto eu estudei? Eu estudei para concurso. Então eu estudei direito penal, processual penal, direito civil, direito constitucional, enfim, estudei tudo isso aí para concurso. Ah, mas você passou em algum concurso? Não, porque eu também não estudei tão bem assim também, né? Se eu tivesse estudado o tanto que eu precisava passar no concurso, eu já fazia logo a OAB e virava advogado de vez. Mas enfim, estudei bem mal, não sei quase nada. Mas se você quer realmente uma consultoria em direito, você está no podcast errado. E se você só percebeu agora, fica, porque você é burro igual eu, aí já fica aí, pô. Você não vai entender um podcast de direito real, de verdade, com doutores. Eu tô fazendo aspas com os dedos para falar doutores, tá bom? Então fica aí que você é tão burro quanto eu e quanto o André. Então eu queria falar pro André não, né? Pra minha audiência, e inclusive pro André, esse princípio chama o princípio da retroatividade positiva. Como é isso? A lei, ela retroage somente se for a favor do réu. Como assim, Diogo? Me explica, que você usou palavras, jargões de direito que eu, um mero mortal que não sou doutor, não conheço. Calma, vamos explicar. Então, o que o André falou realmente acontece. Se hoje, vamos supor que a gente tem um cara preso por tráfico de drogas. Se ele só tiver assinado o artigo tráfico de drogas, porque normalmente vem alguns associados, tipo formação de quadrilha, sabe? Não sei o que, enfim, às vezes tem outros bagulho. Mas vamos supor que um cara só foi preso por tráfico de drogas. Se amanhã a droga for liberada, a lei sim retroage a favor do réu. Então, se ele entrar com recurso, ele realmente pode ser solto, porque ele foi preso por um bagulho que era crime quando ele fez, mas se hoje deixou de ser crime, a lei retroage para trás para favorecer o réu. Mas o contrário não é válido, sabia? A lei não retroage para prejudicar o réu. Como assim? Vamos supor que eu não faço isso, mas vamos supor que o André, vamos pôr no cu do André. Vamos supor que o André chamou a Thaís Carla de leitão no podcast dele hoje. Se amanhã aprovarem uma lei que não pode chamar gordo de leitão, a lei não retroage para prejudicar o André. Você entendeu? Então, como o André falou isso antes de ser lei, não existe crime sem a devida prescrição anterior ao crime. Então, só existe crime depois que está na lei. Então, se você fez antes de promulgar a lei, meu amigo, tá liberado. Então, André, espero que eu tenha elucidado a sua dúvida. Não era bem uma dúvida, né? Na verdade, ele já falou certo. Eu só estou confirmando aqui que realmente o que ele falou é real. Quando é para favorecer o réu, a lei retroage. Quando é para prejudicar, aí não. E a gente está falando aqui de deixar de ser crime, mas raramente algum bagulho deixa de ser crime, né? Geralmente só vai aumentando a lista de coisas que é crime, conforme a sociedade vai evoluindo, vai criando, vai nascendo novos crimes, né? E vai tendo novas leis para tentar acompanhar a realidade. Então dificilmente um bagulho deixa de ser lei, deixa de ser crime. Mas acontece. Por exemplo, já foi crime... Caralho, esqueci agora, mano, mas tinha um exemplo. Nas aulas que eu fiz, o cara deu um exemplo que eu falei, cara, não é possível que isso será... eu acho que é... Será que é se divorciar? Eu acho que é, mano. Eu acho que... Não, adultério. Adultério já foi crime, sabia? E não faz muito tempo não, acho que até 70, sei lá. Era crime mesmo, a pessoa ia pra cadeia. Que doideira, né? Traiu o marido, vai pra cadeia. Hoje em dia só faz música, o sertanejo faz música, né? Então a pena é até maior, né? Você é condenado a ouvir uma música sertaneja. Isso é muito pior do que cadeia, se parar a pensar. Mas enfim, era crime. E aí, se alguém tivesse preso por adultério, assim que falou, a partir de agora, galera,
ainda é mancada, tá bom? Não vamos sair por aí traindo o marido, traindo a esposa. Ainda é coisa feia de se fazer, mas não é mais crime. Então, se tivesse alguém preso, a pessoa ia ser libertada. Mas, às vezes, também, só reduz pena. Tá ligado? Tipo, o bagulho é crime, foi condenado a 7 anos. Aí, teve uma revisão e falou, ó, mas pensou bem aqui, mano, e não é tão mancada assim. Vamos mudar pra 2? Aí quem tá preso também beneficia nesse sentido. Fechou? Então, sobre direito, era isso aí. Espero que vocês tenham ficado um pouquinho menos burro, né? Somando aí minha burrice com a do André. Espero que tenha menos com menos, tenha dado mais mesmo. E eu queria falar de outro bagulho agora. Eu assisti um filme. Sabe aqueles filmes que você vai assistindo, chega uma hora e você fala assim, mano, por que eu tô assistindo essa porra? E aí você fala, porra, mas agora eu já perdi 40 minutos. Eu vou perder mais 40 e vou terminar de ver essa desgraça. E aí, quando termina, você fala assim, quer saber? Até que não é tão desgraça assim. Eu assisti um filme assim essa semana e eu queria indicar pra vocês, mas eu não sei ainda se valeu a pena o tempo que eu perdi assistindo o filme, tá? Vou ser bem sincero, não sei. Mas, de qualquer forma, queria indicar pra vocês aí um filme que eu assisti, que o nome do filme é Eu Vi o Brilho da TV. E aí você fala assim, porra, mais uma vez a Herbert Richards estragando o nome do filme. Porque às vezes você vê um filme que chama I Love Lucy, aí traduz como Aventuras Desvaradas em Las Vegas. Você fala, o quê? Aparece escrito na tela I Love Lucy, e aí o cara, Aventuras Desvairadas em Las Vegas. Você fala, peraí, não é isso? Não é possível que a tradução de I Love Lucy seja Aventuras Desvairadas em Las Vegas. Então rola muito isso, mas nesse caso não, porque eu só não tenho certeza se glow é brilho. Glow é uma palavra que eu não conheço muito bem, porque brilho eu conheço como bright, né? Brightness. Mas glow acho que também tem a ver, porque tinha um bagulho meio rosa assim, a coisa, e aí era tipo I saw the TV glow, que é tipo, eu vi o brilho da TV mesmo. Eu acho que realmente era isso nesse caso. E enfim, aí a história do filme é tipo 2 adolescentes, que aí eles estão assistindo uma série, e aí, mano, são meio depressivo assim, os adolescentes e tal, eles estão vendo uma série, bababá. E aí eu fui assistindo, mano, e é uma brisa do caralho, assim, mano, uma viagem e tal, não sei o que, a mina some, daqui a pouco a mina aparece 10 anos depois. E aí você entende no final que, na real, é tipo, mano, é uma puta metáfora pra vida, tá ligado? Que meio no final o cara fala, mano, você tá vivendo uma mentira. Isso que você tá vivendo aí não é sua vida, não, você não... E aí o cara, no fim das contas, fica velho, trabalhando num trampo que ele não gosta, sendo que ele não é. Nitidamente ele é gay e ele não tem coragem de se assumir, ele cria uma família e fica vivendo uma mentira. E aí eu falei, caralho, mano, é uma puta... Aí falei, caralho, mano, olha aqui, é uma puta metáfora boa pra vida da maioria das pessoas. Eu sou um cara que eu recentemente me desvencilhei dessa mentira, tá ligado? A vida, ela... Eu fui pra um lado que eu tava vivendo uma mentira pra mim mesmo. Eu tava lá e mano, toda reunião eu ficava, mano, esse lugar não é meu lugar, mano. E sabe qual é o problema? A vida, ela te paga muito bem pra você se prostituir. Dependendo, né? Você também tem que se prostituir, mas tem que ser dedicado. Você tem que rebolar bem certinho também. Aí, se você rebolar muito bem na prostituição da vida, ela te paga bem. Você tem que estudar pra rebolar. Você não pode ser uma puta qualquer e achar que vai ser bem pago. Mas se você for uma puta bem dedicada, rebolar, sabe? Chupar bem chupadinho, estudar o que você vai se prostituir, a vida te paga bem de volta. E eu tava nessa. Só que eu me sentia anestesiado. E aí ele fala assim, mano, eu, de repente, a menina que sumiu, né? Ela fala, mano, você não sabe, eu acordei e tal, eu tava dentro da TV e eu percebi que aqui é que a gente tá preso. E eu percebi porque, de repente, eu tinha 20 anos. E eu pisquei o olho, eu tinha 21. Daqui a pouco, 22. E aí eu falei, caralho, mano, é isso mesmo. Eu fiquei 12 anos na empresa, anestesiado, eu só lembrava das minhas férias. Eu falei, caralho, olha que bagulho foda. Puta bagulho também, se você fumar um baseado e assistir, vai ser melhor ainda. E aí,
ainda nesse tema, eu descobri... sabe que eu já até falei aqui, né? Que eu ouço o podcast André Otávio, Pai Equilibrar a Burrice, eu ouço do Clóvis de Barros. E aí ele tava contando no Inédita Pamonha, ou no Partiu Pensar, eu acho que é no Partiu Pensar, enfim, em algum podcast dele, que é, no fim das contas, é o mesmo podcast, mas é em quadros diferentes, ele tá contando a odisseia de Ulisses retornando de volta a Ítaca. É Ítaca, né? Eu acho que é. E aí, esse dia ele falou da vez que Ulisses, ele se encontrou na ilha de Calipso. Já ouviu falar nessa história? Então, vai vendo. Ele tá querendo voltar pra casa. Parece depois da guerra de Troia. Ulisses e sua trupe foi lá em Troia. Aí eles ganharam a guerra, parece, com o cavalo de Troia. Parece que Ulisses é o cara do cavalo de Troia. Tenho quase certeza, tá? É porque o começo da história eu não vi, mas eu acho que é isso. Aí ele tá querendo voltar pra casa. E aí, nessa de voltar pra casa, ele demora 10 anos, 12 anos, sei lá. Demora muitos anos pra voltar. E desses muitos anos, 7 deles, ele ficou na ilha de Calipso. O que é a ilha de Calipso? É a ilha de uma deusa, que eu não sei exatamente do que é, essa deusa ou é semideusa, sei lá, mas ela é muito bonita. E lá ele tem uma vida, mano, maravilhosa. Então ele tem ele come do bom e do melhor. Aí ele tem uma deusa linda que ama ele. E aí a vida dele, ela faz de tudo pra vida dele ser confortável. E tudo que ele faz é querer voltar pra casa, voltar pra Ítaca. Então ele, todo dia à tarde, ele passa o dia, mano, tendo do bom e do melhor, comendo do melhor, do bom e do melhor. Tem a deusa e tem outras Amazonas, há outras parceiras da deusa lá, que eu esqueci o nome. Tem outro, não é Amazonas, é outro bagulho, que também ele aproveita delas também, sabe? Tem vários bagulhos assim. E todo dia à tarde, no fim do dia, ele vai para um canto, olha o mar e chora com vontade de voltar para casa. E aí eu percebi que, mais uma vez, o meu trampo era a ilha de Calipso. Entendeu? Eu ficava ali... eu tinha tudo o que racionalmente as pessoas procuram. Que é um trampo relativamente estável, sabe? Porra, aí depois ficou melhor ainda, mano. Eu trampava só de segunda a quarta presencialmente, quinta e sexta era home office, perto da minha casa. Então, porra, ganhava bem, viajava e tal. E o tempo todo eu ficava olhando pra comédia, que era como é o nome pra onde Ulisses quer voltar? É Odisseia, o retorno para... É Ítaca, né? Então a comédia era Ítaca e o meu trampo era Calipso. Ele ficava me dando coisas pra eu não querer voltar. E no fim das contas, não quer dizer que Ítaca seja perfeito. E tá longe de ser, mas ainda assim é onde eu queria estar. Entende o que eu quero dizer? Então hoje eu não ganho bosta nenhuma fazendo comédia. Provavelmente, se eu não conseguir outra fonte de renda, eu vou ter que voltar pra Calipso. E provavelmente volto pra uma ilha pior, tá? Não vai ser melhor não. Mas só o fato de eu estar onde eu queria estar, porque nem sempre o melhor lugar é onde tem as melhores condições. O melhor lugar quase sempre é onde você quer ou queria estar. Rapaz, olha, vou te falar, hein? Que filosofia barata. Nossa, podia ser coach agora. Mas é verdade, pô. Então, e o que eu queria dizer é o seguinte, mano. Não é simples assim você deixar... Tanto que Ulisses ficou 7 anos nessa ilha. Acabou o episódio e eu não sei como é que ele fez pra sair. Mas pelo menos 7 anos ele ficou lá. Porque não é fácil sair. Quando falam de zona de conforto, né? A gente fala assim, porra, pra que eu vou sair da zona de conforto se tá confortável? E aí é que mora o perigo. A zona de conforto não é confortável. Vocês já pensaram nisso? Porque se fosse realmente confortável, não seria a zona de conforto. Não é isso que a palavra zona de conforto quer dizer. Então é você estar acomodado num lugar que não te
preenche. E aí você acaba fumando crack ou comendo catupiry, como é o caso da Thaís Carla. Só para terminar de forma burra de novo, pra gente voltar para as nossas raízes enfincadas e bem plantadinhas na burrice, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!